Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Muito bom ter vocês aqui novamente conosco, toda quinta-feira, um episódio novo. E como vocês sabem, a gente está numa edição especial aqui nesse mês de março, mês das mulheres, e só mulher aqui conosco, né? Mulheres com muitas histórias boas para contar, mulheres empoderadas. E hoje temos uma edição super especial, um episódio muito legal que vocês vão gostar, e de um tema que a gente tá quebrando alguns paradigmas aqui, porque o tema é tecnologia também é das mulheres, sim. As mulheres cada vez mais ocupando espaço na área de tecnologia, também na área de tecnologia. Felizmente, precisamos muito da força feminina dentro dessa importante área da economia. E nossa convidada de hoje, ela é formada, ela é bacharel em matemática, bacharel em ciência da computação pelo Mackenzie, tem mestrado pela USP em ciência da computação e doutorado também pela USP. Ela é presidente e CEO da Dr. Teas, que é uma plataforma de telemedicina e teleradiologia, e membro do comitê de investimento Pool Health Tech Bossa Nova Investimento. Com muito prazer, eu estou anunciando aqui a nossa convidada, que é a Jihan Zogby. Né? Jihan, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite, Papini. Obrigada a quem está assistindo. Será um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência. De muito tempo, né? De tecnologia. Eu queria que você já contasse como você veio parar na tecnologia. Pois é, né? Eu sempre gostava da área de exatas, desde criança, né? Então, gostava de matemática, né? Era boa na escola, então nunca usava calculadora para fazer contas, sempre fechava as provas sem estudar Você matemática. era daquelas, então, que fechava a prova... Exatamente, mas eu não era odiada, sabe? Eu nunca era a primeira da sala, porque na nossa época tinha a primeira, a segunda e terceira. Sempre foi terceira, porque deixava a primeira da sala ser a primeira, senão ela vai apanhar em casa dos pais dela. Falava, deixa ela ser a primeira, coitadinha. Para mim é importante... fazer as coisas. Sempre me preocupava não em ser focada em algo direto, então em tudo multidisciplinar. Então na escola, em termos de matemática, também com relacionamento pessoal, com outras disciplinas, como todo, né? E a sua formação escolar foi no Brasil? Foi no Líbano. Foi eu no sou Líbano, libanesa, você é libanesa. Né? Eu nasci numa aldeia de 2.000 habitantes, lá no interior do Líbano. E estudei toda a minha vida numa escola pública, né? E aí, quando no último ano no colegial, eu prestei vestibular para uma faculdade americana, lá em Beirute. Ela é uma faculdade que ela é mais antiga do que a USP, uma referência no Oriente Médio, né? Todo mundo que sai de lá geralmente vai para Harvard, para Cambridge, porque ela prepara muito bem os alunos, sabe? Ela é muito boa, né? E aí, meus pais queriam que eu fizesse medicina. Então, eu entrei para fazer medicina. Eu prestei na faculdade. Eu passei na faculdade para fazer lá o pre-medical course, né? Que lá tem que na faculdade americana você não pode entrar direto em medicina. Tem que pegar uma graduação, estudar o pre-medical course, depois fazer uma prova para entrar em medicina. E aí, com a situação que eu nasci, na época, na aldeia, era muito difícil uma mulher sair da aldeia para estudar fora da aldeia, porque tem que dormir fora da aldeia. Então, tinha essa preocupação dos pais, o país era em guerra, tem as milícias, como vai mandar uma mulher para fora. E aí, era muito esperado as mulheres chegar a 16, 17 anos, casar e fazer família. E esse era meu medo. Chegar até a cidade, porque tenho 3 irmãs que casaram, que são mais velhas do que eu, que né? seguiram a cultura. Eu falei, não, eu vou estudar, depois Deus sabe o que faz, né? Eu consegui essa bolsa 100% na faculdade, com dormitório, com tudo, e aí todo mundo ficou parabenizando meu pai. Ele ficou tão orgulhoso de mim que ele fez questão dele me levar para a faculdade, fazer a matrícula, tudo. Mas era para fazer medicina, até agora, né? E seus pais foram para os Estados Unidos? Não, foi em Beirute a faculdade. Em Beirute mesmo. A faculdade. Perfeito. Foi em Beirute, uma faculdade do Oriente Médio, referência lá, sabe? E quando eu entrei lá, eu falei, puxa, mas eu não gosto de medicina. Meus pais querem que eu seja médica. Eu falei, eu vou fazer o quê? Vou pegar o primeiro ano, vou pegar as disciplinas eletivas minhas, como disciplinas de matemática obrigatórias, peguei como eletivas. Então, no primeiro ano, eu estudei... o primeiro ano era a graduação de Biologia.
estudei o pre-medical course, que tem que estudar para fazer medicina, e também estudei o primeiro ano de matemática. Então, fiz praticamente 3 graduações no primeiro ano para conseguir mudar para matemática, porque assim, eu tenho uma bolsa de estudo, não posso reprovar. Eu tenho que passar pelo menos 7 de 10 para conseguir passar. Eu falei, não vou contar para ninguém, vai que não dá certo, eu perco a bolsa e fico sem nada. Aí passou o primeiro ano, consegui passar a nota acima do 7. E aí fiz uma migração para matemática, né? E aí quando contei para minha mãe, falei, mãe, olha, eu estou fazendo matemática, não quero fazer medicina. E ela ficou muito brava. Ela ficou 3 meses sem falar comigo. Olha só. E você tinha na família já algum médico, alguém Não tem ninguém, nenhum médico na família, porque minha mãe queria que fosse medicina. Depois minha irmã fez medicina depois de mim. Mas nunca me vi assim. Eu era emocionalmente muito fraca quando vejo pessoas doentes, né? Então assim, e eu gostava muito de matemática. Eu via que tem uma deficiência de matemática onde eu moro. Não tinha professor de matemática, sabe? Eu falei assim, vou estudar alguma coisa que onde que eu fico precisa. Então eu sempre me preocupava o dor do ambiente onde eu tô. E muito legal, porque hoje você atua na área da saúde fortemente, exatamente, ou seja, talvez você impacte até mais a Sim, saúde sendo, né? Exatamente. E aí foi no 3º ano de faculdade no Líbano, eu conheci um brasileiro. Ele foi passear lá, eu conheci, e ficou apaixonado, sabe? A gente acabei casei com ele e vim para o Brasil. Quando vim aqui no Brasil, eu falei, não dava tempo de você fazer a migração das diplomas, equivalência de diploma, né? Eu falei, nossa, eu preciso estudar, não vou esperar. Se eu vou esperar para fazer a equivalência, eu vou perder a vontade de estudar, vai passar o tempo. Estava com 21 anos, né? Nossa. Falei, vou prestar para fazer ciência da computação. E eu prestei em Mackenzie, eu estava, acho que aqui no Brasil, 3 meses. Eu não falava bem o português. Olha só. E aí, mas eu sabia inglês muito bem, sabia francês. Então, quando eu fiz a prova, eu consegui gabaritar matemática, consegui gabaritar inglês, física, química, história eu estudava sempre bastante, sabia? E aí, só falavam para mim, você não pode zerar uma prova. Se você zerar uma prova, você é reprovado no vestibular. A minha preocupação era a redação. Chegou a redação para mim, e até agora não esqueço o tema. Foi isso que em 98, né? Era sobre corrupção. E aí eu falei, puxa vida, nunca ouvi essa palavra na minha vida. Olha. Corrupção no Brasil. É recém-chegada, como é que vou escrever isso? E assim, bateu o desespero, porque não posso zerar a prova, né? Aquele aluno CDF que não chora se não passar, sabe? E eu peguei o texto que eles pediram para escrever, reformulei ele, eu escrevi de novo do meu jeito. E aí me deram 1,5, 1,5 de 10. Então não zerei. Tá ótimo. E eu passei na primeira chamada lá na Parabéns. E aí, com isso, no 2º ano do Mackenzie, comecei a trabalhar como estagiário numa operadora de saúde, sabe? Comecei a trabalhar, aí falei, nossa, quero fazer um programa de sistema de gestão. Na época era Java, eu programava. E aí montei primeiro o servidor data center da operadora. Era estagiária, né? Mas depois eu vi que era 2000, né? Eu vi que a área de saúde estava um pouco atrás da minha capacidade, entendeu? Eu falei, se eu fico na operadora, o mercado anda pouco, eu preciso usar. E aí, nesse caso, eu me chamaram para trabalhar no Estadão. E eu fui responsável pela digitalização do portal deles, que agora que eles usam, né? Sim, perfeito. Então, entrei lá... Pegou bem a transição do analógico para o digital. Exatamente. Eu fiz um robô que ele lia todos o banco de dados era na hora que lia o texto, a imagem, nome do autor, data, e fazia no banco de dados de outro banco mais moderno, né? Não vou falar o nome do banco, né? E aí eu organizei os testes, tudo, para depois o portal ele ir lá buscar. Você quer buscar por autor tal, por notícia tal, você consegue ir lá e pesar isso, né? E nesse tempo eu teve 2 filhos na graduação. Estava trabalhando, tendo filho e estudando, né? A jornada normalmente da mulher, a jornada tripla, quádrupla, exatamente, né? De filho, estudo, trabalho. Eu falava assim, eu via às vezes alunos que não tinham nada na faculdade, eu tenho uma filha e reprova numa matéria. Eu falei, mas o pessoal não estuda, né? Pois é. A gente às vezes tá com criança, dando de mamar de noite, com o livro na mão, com o notebook programando, sabe?
acordando de madrugada. Então, assim, não tem nada que é fácil, né? Para você conseguir algo, acho que bom, né? Então, sempre eu nunca falava assim, não vou conseguir, entendeu? Eu tento, sempre desafio as minhas capacidades, sabe? A escassez acaba nos movendo, né? Você está com uma escassez de tempo, mas se organizá-la para dar conta. Exatamente. Eu falo que tem um ditado do CEO do Google que fala: se você quer alguma coisa bem feita, dá para quem não tem tempo. Perfeito. Então, esse negócio de você cuidar bem do seu tempo, para o tempo não se machucar o seu tempo, né? Porque o tempo vago, ele pode ser um problema para as pessoas, né? Hoje em dia, né? Então, foi isso. E aí, acabei minha graduação. Eu tinha bastante professores da USP que eles falavam para mim: Jean, você é muito bom em matemática, porque não faz mestrado em ciência da computação na USP, né? E foi aí que prestei lá para fazer mestrado. Era para entrar, primeiro quando entrei, era para entrar em bioinformática. A USP abriu uma área de bioinformática, doutorado direto, né, para fazer. Só que, na época, por que escolhi bioinformática? Né? Interessante isso, né? Na época, eu tinha meu irmão, eu não conto muito, porque eu não gosto de vitamizar a minha história, né? Eu tinha meu irmão ele morreu de câncer, né? E ele teve câncer com 29 anos. Nossa. E ele estava no Brasil ou no Líbano? Ele estava no Líbano. Ele morreu no Líbano, eu estava aqui, né? E aí foi quando ele morreu, a minha irmã falou: sonhei com nosso irmão falando para você estudar genética. Sabe? Olha só. Eu falei, nossa, mas então eu vou estudar computação, mas vou focar a computação para a área de saúde. Perfeito. Sabe? Para fazer, porque eu vi que meus pais sofriam muito para tratar o câncer dele e assim, era tudo caro, meu pai corria atrás de tudo para disponibilizar remédio, tratamento, sabe? Era um desespero, sabe? Sabe como que pai e mãe, eles fazem tudo para salvar filho, né? Isso que a gente sabe, que mãe e pai sabe disso, né? E aí eu falei, vou fazer isso. E aí quando eu comecei meu mestrado, eu comecei a estudar com imagens de ressonância magnética de tumores cerebrais. Então pegava as imagens de ressonância magnética e criei um algoritmo para segmentar essas imagens de forma automática. Então, se você tem um tumor no cérebro, você sabe que a neoplasia, conforme com o tempo, ela vai crescendo, vai evoluindo. Então, a gente criou um algoritmo que você vai... Identificar o estágio. Isso, vai delineando o tumor em 2D, em 3D. Quando isso, Jean? Só para a gente ter uma ordem cronológica. 2010, 2011. Não, isso é sensacional, porque hoje a gente fala de inteligência artificial, você pensou isso em 2010 e fez isso em 2010. Exatamente, foi isso. Às vezes, para você ver, eu teve publicação em revista 3E no algoritmo que fez. Depois, no doutorado, eu continuei trabalhando com imagens médicas. Foi depois que montei minha empresa, né? E aí, no doutorado, eu trabalhei com imagens, mas não é de ser humano, de ratos, para fazer o quê? Eles induziam o sepsi no rato, a bactéria para ele ter sepsi, e através de imagem a gente pegava do rato, da superfície do fígado, do rim, do hélio, do sublingual, a gente identificava a mudança na microestrutura dos vasos ao longo da sepsimia. Para você conseguir identificar... Agora que identifica exames clínicos, se você fez, se tem sepsia. E a sepsia no Brasil, nos hospitais públicos, quase 70% das pessoas morrem de sepsimia, né? Então, a gente fez o quê? A gente pegou um algoritmo que ele pega a evolução do sepsi ao longo do tempo, horas, sabe? Horas. E comparava um indicador para ver se está com um sepsi grave, ao choque séptico, tudo. Isso foi tudo imagens de rato, né? Fantástico. Foi com o pessoal da Unifesp, USP com a Unifesp junto, em relação a isso. E isso gerou também publicações para nós. E quando defendi meu doutorado, porque... Quando estava trabalhando com as imagens, você vê que, para quem conhece a textura do fígado, do rim, elas são diferentes, né? A superfície, como você vê isso, né? E o sublingual também é diferente. Eu olhei assim e falei, gente, como eu vou conseguir trabalhar com 4 áreas estruturas diferentes? Como eu vou criar um algoritmo que faz de uma forma, de outra forma, assim... Foi assim, falei, nós são 4 doutorados, não são 1. Aquele desespero que você qualificou, vai defender, sabe? E falei, que vou fazer isso, meu?
E aí a gente fala assim que se você quem sai, assim, as coisas acontecem na rua, não sai dentro de casa, né? A gente fala quem quer acordar. Tem um ditado muito engraçado, né? Da aldeia, ele fala assim, o pássaro que acorda cedo, ele pega as minhoquinhas. Perfeito. Primeiro, né? Primeiro, entendeu? Eu estava passeando na USP, né? E eu vi uma palestra de um professor francês, né? Que ele tem um algoritmo para trabalhar com o pulmão, né? E eu falei, vou assistir a palestra dele. E eu falei, depois falei para ele, eu estou com esse problema assim, 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 assim. Falei, tem esses algoritmos aí para você, né? E eu depois disso eu não falei mais com o cara. Eu peguei os algoritmos, né, e comecei a mexer nas imagens, tirar em escalas diferentes, em texturas diferentes, mexer, aí consegui entregar assim, 3.000 indicadores de imagens normais, Uau. não normais, e comparar os indicadores ao longo do tempo. E quando fui defender meu doutorado, um dos membros da banca falou, Jean, você usou Deep Learning, sem saber o que é Deep Learning. Sabe? Então, eu fiz algoritmo que é um Deep Learning, sem saber que naquela época, comecei em 2011, 2016, né? Ele falou, você usou Deep Learning, Jean. Eu não sabia nem o que é Deep Learning, né? Então, usei AI, de uma forma mais profunda, para conseguir identificar características nas imagens de diferentes texturas, diferentes aspectos, tudo, para conseguir ter essa aqui. E aí eles não acreditaram assim, na seu precisão. método, na metodologia, que gerou a precisão do diagnóstico. Sim. Então, ela chegou tem uns acertos que chegou a 95%. Olha, fantástico. Eles acharam isso impossível acontecer, né? Mas o algoritmo ele está mostrando isso, né, em relação a isso. Cada vez mais aumentando a sua precisão. Deixa eu aproveitar, porque você já foi para um tema bem técnico. Sim. A gente... Eu tô com um tema aqui da inteligência artificial, não posso deixar passar isso, falar contigo. Porque hoje a gente percebe que a inteligência artificial na saúde está sendo muito aplicada, né? Ela começa a ser muito aplicada, e na área de imagens e diagnóstico, enormemente. Hoje tem até aplicativos que você baixa no seu celular e consegue fazer um escaneamento da sua pele, né? Até para melanomas, etc. Quais outras aplicações que você enxerga para a saúde? Sim, para a saúde. Eu acho assim, na minha opinião, né, a inteligência artificial na área de saúde, ela ainda não está sendo aplicada de uma forma... De toda a potencialidade. Potencialidade, também de uma forma, eu digo, para ser assim, democrática. Tá, nesse interessante contexto. isso. Porque que eu acredito, né? Eu trabalhei praticamente 10 anos com Deep Learning AI e eu não uso isso na minha empresa para imagem. Explica para nós a questão do Deep Learning e a questão da IA. Então, assim, inteligência artificial, assim, quando você fala, você usa uma inteligência, né, às vezes, numa forma matemática, ela é menos custosa e menos eficiente do que Deep Learning. Deep Learning, você cria várias camadas que você usa o AI nessas camadas diferentes, que você ajunta várias soluções, né? Usa redes neurais para que você consiga extrair com mais detalhes as informações vou dar um exemplo, vamos pegar uma imagem, né, normal. Essa imagem você corta, você pega o pixel, que é um ponto, menor ponto da imagem, você vai ampliando, recortando, subdividindo, até você assim chegar a um tempo você não conseguir sair numa feature, característica daqui. Aí você fala assim, deep learning, a gente fala, você vai profundamente para você vai conseguir, no limite do limite. Exatamente, como você vê quando você vê, vou dar um exemplo, mas não seja muito igual. Você pega o Google Earth, você vai começar a entrar, até onde você não quer mais chegar. Na sala da pessoa. Então você pega uma imagem, divide ela em duas imagens, 4 imagens, 8, 16, 16, sabe? Uma coisa que acontece, não é manual, automaticamente é o algoritmo que faz fazendo e vai extraindo. Porque se você pensar, vou olhar essa uma imagem, se olha, ele não consegue fazer esse trabalho. Então você pega assim, o que você vê no olho nu, numa imagem como todo, você faz o algoritmo ver isso de uma forma bem atômica. Vamos falar assim, não quero comparar átomo a um pixel, né? A um nível de cinza. De precisão, né? Esse aqui. E ele vem aplicado bastante em relação a isso. E aí, vejo na área de saúde, a gente, ainda assim, ele é custoso aplicar o AI na área de saúde, né? A gente sabe que, primeiro, também na área de saúde, temos ainda muitas informações não estão informatizadas.
Então, quando você fala trabalhar com AI e você tem poucos dados, não faz sentido esse AI que está trabalhando em relação a isso. Acho que esse aqui é dos aspectos que eu vejo. A gente tem que fazer primeiro as coisas básicas. Eu sempre falo assim, na área de saúde, vamos fazer o arroz com feijão bem feito, sabe? Tem que dar um passo atrás, né? Arrumar a casa para depois encher. Ou seja, o que você está querendo dizer é que existem muitas informações na área da saúde produzidas a cada dia, mas elas não estão integradas e também não unificadas num banco que você possa gerar às vezes estão no papel, às vezes, nem digitalizado. Não está nem... Assim, se você foi pegar o prontuário eletrônico, né? A gente pega, assim, quantas instituições que não tem. E tirando assim, a gente sabe que 75% das pessoas usam o SUS, 25% usam o privado. Então, Perfeito. se você quer aplicar AI no 25%, não faz sentido, né? Vai faltar informações do mais SUS. do que metade da população que ainda não está digitalizada as informações dela. E agora tem uma iniciativa do Ministério da Saúde para fazer essa parte... Do Digital SUS, né? Exatamente, né? E aí isso vai ajudar bastante a gente trabalhar em relação a isso. Mas tem muitas, assim, acho que áreas que dá para fazer desde da nossa vida do dia a dia, que a gente trabalha bastante muito na doença. A gente trabalha na prevenção. Dia a dia que você diz é a pessoa física, o indivíduo normal, ele a gente pode... está aqui falando, sabe, com o relógio dando as medidas, movimento, você está na sua casa, saindo da sua casa, sabendo quando está andando, quando, sabe? Essas coisas. Então, assim, tem coisas que dá para você estudar e o cara te avisar: oi papinho, hoje você não andou o suficiente, hoje o coração está um pouco assim, cansado. Isso. Você consegue colocar metas, né, no smartphone para que ele vá te avisando. Sim. Não deixa de ser um trabalho de gestão da saúde própria ali. Mas ainda a gente sabe que ainda tem uma certa uma resistência à tecnologia. Por que você vê isso? O iPhone você pega, você programa, você é o Samsung, que é o Android, e você é tranquilo. Agora, você bota um relógio na sua mão, e aí você tem que usar o relógio, né? Você tem que ficar mexendo nele, olhando. Às vezes tem que olhar o aplicativo, está conectado, tem que ver a segurança. Então, existe ainda algo não é conectado como todo, né? Quando a gente fala trabalhar, a gente vai trabalhar com a casa conectada, né? Quando eu fui no evento da Abramge, do Kaiser Permanente, que fizeram em São Francisco, eles mostraram um modelo de uma casa conectada. É interessante que Kaiser Permanente, você foi lá visitar eles, né? Eles montam um hospital modelo. Sim. Que, assim, em vez de você fazer uma UTI, você quebrar a parede no hospital, depois arrumar a cama, não. Eles fazem um hospital modelo, que as montagens, sai cama, tira a cama, faz tudo para você não errar na prática de verdade. Então, isso, eu vi uma coisa muito fantástica, né? Numa sala, sentado, TV, tem um Xbox, né? Tem as câmeras que vai estar vigiando. Eles usam bastante pessoas que estão mais internadas em casa, ou mesmo para pessoas de terceira idade, né? E eles ficam monitorando tudo que acontece na casa da pessoa, né? Eu ainda não vi informações até onde isso gera dados para eles. Com certeza, aqueles que estão usando isso, o operador de saúde, está com necessidade muito menor, né? Sem dúvida. Ou seja, a ideia é entender o comportamento do indivíduo dentro de casa, identificar pontos de riscos, né? Porque às vezes é um idoso que está um risco de queda, e fazendo correções. Uma criança, às vezes. Isso é bem interessante. Tem um amigo, né, em comum nosso, o professor Shaw, né? O professor Shaw sempre fala muito dessa questão. Precisamos trazer o professor Shaw aqui, hein? Traremos o professor Shaw aqui. Ele sempre fala, ele é da saúde em casa, né? Cada vez mais viveremos. Já aproveitando esse termo tecnologia, porque a gente fica empolgado. Não, sim, claro. Você está falando muito da IA, né? Dessa evolução da IA, do Deep Learning, que a gente vai chegar lá no detalhe, camadas, para dar precisão, efetividade. E onde que entra a IA generativa, que desde o ano passado bombou aí com a questão do chat GPT, onde que entra? Eu queria te ouvir, porque tem gente que está apaixonada, eu sou um deles, mas também tem uma corrente dizendo dos riscos. Sim, né? sim. Então, conta para nós um pouco mais sobre isso. Eu acho que o A generativa, acho que volta para o mesmo conceito de A verdadeiro, onde está o problema, né? Quando você tem, antigamente ou agora, porque não usa muito AI, o AI é assim, o algoritmo existe, a tecnologia existe. Não tem ninguém duvida que não tem tecnologia. Agora, se você não tem, a gente fala o ground truth,
que a ground truth, que a base validada pela profissional, sabe, que para mostrar que o seu algoritmo ele está correto em relação a isso. Então, a IA generativa sempre ela vai precisar de uma orientação, de uma interferência, sabe, para corrigir isso. Para correções. E tem uma coisa assim, se você trazer um algoritmo de fora para o Brasil, sem tropicalizar ele, não funciona. São culturas diferentes, perfis. Exatamente. Mesmo aqui no Brasil mesmo, se você pegar estados, no São Paulo, a gente vê São Paulo... Totalmente, são perfis demográficos, sim, hábitos. diferente, tudo. Então, assim, para você ver uma coisa que... como a minha empresa, a Dr. Cheese, ela está em 21 estados, né? Eu tenho um cliente do Nordeste, cliente do Sudeste, do Sul, sabe? Toda a região. Acho que por ser libanesa, já não tem um sotaque já de nenhuma região, sabe? Está isenta ali. Isenta aí. Mas as pessoas falam para mim, o paciente, até o médico que fala uma linguagem, sotaque diferente de onde ele mora, o paciente estranha. Até assim, se você, por exemplo, pega aqui em São Paulo, a médica que atende em um hospital em Grajaú, lá tem as doenças específicas da região. Às vezes, um que está na Zona Norte, no centro, não sabe. Perfeito. Você entendeu essa diferença? Então, assim, não adianta eu falar assim, o AI está aqui, vai... padronizar. Como chama aquele do Harry Potter, o mágico? Vai acontecer assim, vai resolver nossos problemas. Ele vai ter que ser tropicalizado também. Vai ser tropicalizado, vai ter intervenção humana para ver onde vai e não vai. A gente tem na área de saúde a parte de judicialização. Se você errar numa assim, conduta, alguma coisa assim... Não tem volta, muitas vezes estão falando de vida, né? Não tem volta, né? Estão falando de risco de... Então, assim, tem que existir. Agora, assim, se a gente for pensar na preparação dos profissionais de saúde, né, que a gente não vai entrar no mérito disso agora, né, como médico, como todo, né, às vezes você fala assim, teve uma reportagem que saiu sobre quantos médicos conseguem ler um exame de raio-x, que é ser informado. Saiu, acho que 65% não sabe, Não né? sabe. Não sabe. Então, assim... E essa é uma tendência, porque você tem a radiologia, né, teleradiologia, é uma tendência cada vez mais desse diagnóstico já chegar pronto para o médico. Sim, exatamente. Tem muita, mas ele tem que dar, o médico tem que dar o aval. A gente fala assim, sempre Computer Assisted Diagnostic. Então, um diagnóstico assistido pelo computador. Então, não é o computador que vai dar diagnóstico. Mesmo que ele tenha uma precisão de 98%, mas você tem 2% de risco. Mesmo, o médico tem que falar... Esse 1%, que se você for pensar bem, vai para um pronto-socorro, né? Esquece do AI, né? Às vezes, assim, o próprio médico que estava no pronto-socorro já é um AI. Fala assim, quantos exames que você tira são normais? Ele já sabe te falar, o médico. 75% normal, sabe? Ele não está preocupado no exame normal. Ele está preocupado naqueles 25% que dá errado. Daqueles 25%, se você tirar 1%, praticamente 25% do exame que não é normal. E você fez um comentário, desculpa a gente cortar, mas claro. Achei fantástico. Se é esse o entendimento. Quer dizer, um médico na prática clínica, num pronto atendimento, ele já tem o seu, entre aspas, algoritmo. Sim. Né, por conta dessa prática. A base de ensinamento, né? Isso. Agora, assim, se a base de ensinamento, está errado, os médicos, é outro problema que tem que resolver. Perfeito. Sabe? A educação, aquelas provas que tem que aplicar, que não vamos entrar nesse mérito do programa. Mas onde quero chegar é que não existe um AI que ela vai falar para o ser humano, você não vai mais fazer nada, eu vou fazer tudo. Ela sempre vai estar auxiliando. E a inteligência da gente é a gente saber usar essa AI, sabe? Porque você que tem muitas informações agora geral ao redor. Antigamente você falava cirurgião geral, fazia tudo. Agora não, tem cirurgião de vesícula, sabe? Você tem uns recortes ali. Então, você tem mais informações. E para você lidar como médico com essas informações, precisa de AI para te ajudar. Acho que aqui vai a inteligência, que o mundo cada vez mais específico, mais especializado, mais tudo. Então, você perceber a quantidade de informações que um médico trabalhava há 20 anos atrás e trabalha agora muito maior. Entendi. Então, a questão não é o papel do médico que está mudando. Sabe? Mas é um suporte muito mais preciso. Mais informações, ele precisa de inteligência, sabe? Quando você fala assim, inteligência artificial, uma calculadora, uma AI, né? Se faz cálculo sozinho, entendeu? Então,
quando tem informações acima que você consegue, como ser humano, processar de uma forma segura, você precisa de ajuda do computador, né? E você é otimista com a IA? Sim, eu sou otimista. Eu sou futuro otimista. da sociedade como um todo. Eu sou otimista, né, em termos de... Não é para minha empresa, né? Porque eu falo assim, quem tem que investir em AI são as multinacionais, né, em relação a isso. Eu acho que no Brasil, algo que daqui 5, 10 anos, sabe? A gente ainda está num estágio um pouco atrás do que está acontecendo lá fora. Sim. Interessante. E aí, aproveitando isso e trazendo o tema das mulheres, né, na tecnologia, porque nós ainda temos... Você foi presidente também da ABCIS, né? Foi, sim. Acho que a primeira mulher presidente. Foi a primeira mulher presidente, eu me lembro. Sim. Mas nós temos ainda poucas mulheres, né, na atividade, seja ali programando, mas nas lideranças como CTO, né, como líderes da área de tecnologia. Você acha que isso tem uma tendência de mudar? Quais são as barreiras que você enxerga? Eu acho que já está mudando. Por exemplo, nessa sala aqui só tem você de homem, né? Só eu? Não, eu sou minoria. Mais duas, mas ninguém vê aqui na câmera. Ninguém vê. Aqui no Colabora, lá na AD, a gente é sempre minoria. Felizmente. Felizmente, né? Eu acho assim, eu sempre teve esse conceito. Eu não sou feminista, para começar, né? Eu sou ser humano, né? Eu defendo dentro do ser humano em si, né? Eu nunca teve um pensamento, né? Homem e mulher, sabe? Eu fui sempre criada a pensar no ser humano, cuidar do ser humano, tudo. Claro que existe a maldade do ser humano, né? Em termos de racismo, não apenas em relação a sexo, tem a cor, tem a opção sexual, tem muita coisa xenofobia, a origem de... Exatamente, existe isso, né? E isso a gente percebe que a sociedade, né, ela é machista, né? Ela é machista, né? Eu digo, se você observar os termos que se usa, né, com a mulher, aqui no Brasil mesmo, eu nem vou falar da minha origem, nada, eu vou falar com o contexto onde eu vivo com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos homens, né? Em relação a isso, e cada vez me surpreendo essa parte da cidade, como ela trata a mulher em relação a isso. É claro que assim, eu sempre pensei como que a gente pode mudar a cidade, como mulher, como ser humano, com a educação. Para você ver, eu nasci numa cidade, aldeia, né, 2.000 habitantes. E foi parar numa faculdade americana, então assim, era uma das primeiras mulheres que saiu da aldeia, não tinha ninguém antes, até agora saía, sabe? Então eu podia ter sentado, se vitimizado, falar aqui ninguém, não deixa ninguém sair, aqui oprime as mulheres, aqui faz, sabe? Mas não vou vitimizar. Vou fazer o meu papel, né? Fazer tudo que eu posso fazer de melhor, e aí depois entrego para Deus, né? Você conseguiu quebrar um modelo cultural ali, sim, né? Exatamente. Então, assim, esse contexto sempre falar mulher, eu acho que não tem que pensar como mulher, nem como homem, tem que pensar como ser humano. Qual a sua função aí? Perfeito. CTO, CEO, aí é a sua função em relação a isso, né? Eu digo que estou vendo bastante presença feminina, né, em relação a isso, sabe? Claro que a gente quer ver presença dos dois sexos, né? A gente não quer ver ninguém dominar ninguém, mas a pessoa, se tem capacidade e o mérito de estar naquele lugar, por que não? Porque o sexo não tem que definir quem vai ocupar aquele lugar. A gente tem que definir a qualidade e que a pessoa consiga assumir. A qualidade, o conhecimento. A gente sempre tem alguns paradigmas de associar a área de exatas com homem, a área de humanas com mulher. Você sabe que esse negócio da associação, né? Eu como fiz mestrado no IME, na USP, né? Falaram para mim que a primeira turma de ciência da computação no IME, 75% era mulher. Olha só. Olha, eles têm uma foto até famosa lá. 75% era mulher. Fantástico. E pode ser uma crença apenas, mas a gente percebe também que a tecnologia vem mudando. Né? A gente sai daquela tecnologia que era uma coisa para poucos, porque muita técnica dos códigos e tal. Hoje a gente fala de código aberto, quer dizer, está cada vez mais acessível. E o que conta muito, o que eu vejo, é como é que você constrói a jornada do usuário, né? A jornada, no caso da saúde do paciente, do usuário como um todo, e a tecnologia, ela facilita essa jornada. Ou seja, a gente está falando muito mais de customer experience, de CX, né? Do que de dev, de código ali. Claro, sim. Não sei se faz sentido. Eu acho que assim, ver se eu entendi mais que você quer falar, Papini, que na saúde a tecnologia já existe, só você precisa adaptar ela para
experiência do paciente. Para ela se adaptar à melhor Tá. jornada para o paciente. Tá. E aí eu acho que a visão da mulher, ou uma visão um pouco mais feminina, no sentido de ser mais empática, ela começa a fazer diferença. Tem lógica de olhar diferente para o paciente, para o sistema? Eu acho que tem uma lógica assim, querendo ou não, a mulher trabalha com emoção, com coração, né? Mais sensibilidade. Mais sensibilidade. Eu vejo, por exemplo, eu com meus clientes, né? A minha equipe fala, Jean, para de ser mãe para seus clientes. Elas a cuidar, ouvir o que estão falando, ver a experiência empática, deles, né? sabe? Então, esse aqui eu falo, como eu já fui CEO, já trabalhei no hospital, já trabalhei na operadora, então eu sei a dor que a gente sofria com o fornecedor. Então, assim, eu me colocava no lugar do cliente. E acho que essa olhar feminino na experiência do paciente, como é que funciona, como tudo, eu vejo com os meus clientes, quando tem médica, quando tem enfermeira, tem uma analista de negócio, ela é diferente, sabe? Acho que o homem, ele é mais técnico, né? Sabe? E aí você agrupa essa... Eu sou muito a favor da diversidade, né? Perfeito. E você fala assim, não pode ser uma equipe totalmente feminina, totalmente masculina, sabe? Eu sou muito assim a parte de você ter uma diversidade dentro da empresa, porque você pega ninguém é perfeito, né? Cada tem um ponto forte e um ponto fraco. E aí, se você pegar, por exemplo, o ponto fraco de uma pessoa, às vezes você vê uma diferença, um homem ele é mais sensível do que uma mulher na empresa e vice-versa, sabe? Exato. Então você pega cada pessoa que trabalha na empresa, pega qual o melhor que ele tem de qualidade boa e você alimenta aquilo lá. Para você ter uma diversidade e para você conseguir andar com um barco, né? Exato. Eu costumo dizer que não é uma questão de homem e mulher, atitudes mais femininas e masculinas. Aí você tem homens que têm uma sensibilidade grande também para entender contextos Sim, claro. Isso é interessante. Dentro desse olhar, então a gente começa a acompanhar a chegada das mulheres mais fortes dentro da área de tecnologia. E a área de estudos também, né? Elas estão mais acessíveis para as mulheres? Como que você... quer dizer, as universidades estão... Isso acaba refletindo também na universidade? Olha, acho que na universidade, né? Quando eu entrei na minha graduação, acho que tinha 75 alunos, tinha acho que 5 mulheres, eu lembro, em 98, né? Já tinha menor assim, quantidade de mulheres na sala de aula em relação a isso, né? Eu acho assim, a área da tecnologia em si, os homens, eles são técnicos, né? Então, você vê, quando vê a mulher que ela conhece a mesma coisa que eles ficam felizes, sabe? Eles dão valor em relação a isso. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, alguma coisa assim. Eu acho assim, entre os alunos não tem, mas entre os professores tem. Olha que interessante. Tem professores. Uma coisa que... quando fala assim, porque eles não entendem que, às vezes, a mulher, por exemplo, ela vai estudar, ela pode ter filho, pode ficar grávida, tem o tempo dela, sabe? Para você ver, eu, quando estava fazendo doutorado, eu teve 2 filhos do doutorado, né? E aí, no segundo filho, eu teve problemas de saúde. Eu entrei com um pedido para pedir trancamento de matrícula, né? E aí o representante dos alunos decente, ela ia lá, levou o caso, era minha amiga. E ela comentou que o professor falou assim, quem mandou ela ter 2 filhos no doutorado? Nossa Senhora. Pois é. Sabe? Pois é. Então, assim, essas coisas que você tem que ouvir, entendeu? Exato. Então, Ainda... assim, não vou entrar muito, porque assim, o cara tem filho, tem pai, a mulher dele faz também doutorado, a mulher dele também, entendeu? Exato. Mas esse negócio de você quer falar assim, a mulher tem que ficar na casa dela cuidando dos filhos, não tem que estudar. Ou um ou outro. Né? Quer dizer, como se fosse excludente, né? Por Exatamente, de você ter filho e estudar. Então, ainda tem muito dessa cultura. Sim. E aqui no Brasil, né? No Brasil. No Brasil. E estamos falando de agora, recente, 10, 15 anos atrás. Nem... Eu acho que vem mudando, evoluindo, mas a gente ainda tem muito desse pensamento. E às vezes, talvez não tão explícito, mas a pessoa internamente ainda reflete com esse olhar. Eu acho que as pessoas, ainda as mulheres, têm medo de denunciar. Sabe? Tem medo de denunciar os agressores verbalmente, fisicamente, tudo. Eles têm medo de se expor, né?
Isso acho que faz com que ainda não leva muito a sério essas coisas que acontecem na sociedade, né? Perfeito. Muito, muito legal, Jean, porque a gente... acho que uma ideia era trazer você realmente para dar essa visão, né, da tecnologia, que é coisa de mulher, sim, e você tem uma carreira super de sucesso, né? E acaba sendo um exemplo aqui para todas as mulheres que estão nos assistindo e para os homens também, claro, né, que sim, querem evoluir na sua carreira. E aí, para a gente caminhar para o nosso final, passa rápido o tempo aqui. Aqui é terrível. Mas deixa aquela sensação de quero mais. Se você pudesse dar uma dica, né, para quem está nos assistindo, para quem está no início de carreira, pretende entrar na área da tecnologia, quais são as dicas que você daria, homem ou mulheres, né? Mas claro, a gente está no mês de março agora, então uma mensagem para as nossas mulheres que estão nos assistindo. Eu acho assim, as mulheres têm que estudar mais matemática e computação, não tem que ter medo, sabe? Não é difícil, não tem que ter preconceito contra escrever código, programar, sabe? É muito mais fácil do que fazer maquiagem. Boa. Até agora eu tenho que ficar contando o que eu vou fazer. A minha filha ela é muito melhor do que eu, a minha filha, né? Mas eu acho que assim, a gente não pode ser taxados de que a gente não gosta de matemática, porque a gente gosta, só que às vezes a forma que foi introduzida, acho que esse problema para a mulher, forma errada, né? E a gente precisa, cada vez mais na sociedade, pessoas que estudam matemática, sabe? Porque a computação, a base dela é matemática, né? E a gente sabe que com essa área de informatização, essa era nova de AI, de tudo, você tem que saber matemática para você conseguir ir isso para frente. Então, não matemática explica o mundo, né? Exatamente, matemática explica o mundo. Então, estudar, não ter medo de entrar numa área que você não conhece, sempre desafiar o seu limite máximo, né? Fazer mais do que você pode, né? Então, num tempo, procurar um ambiente propício para isso, com quem você vai sentar, vai conversar, né? E se você vai entrar na área de saúde, né, tem associações, conhecer com familiares, parentes, visitar as feiras, assistir os podcasts, né? Perfeito. Papini. Então, tem muitos aspectos que a gente consegue fazer para a gente conseguir entrar nessa área de tecnologia em relação a isso. Eu acho que a única coisa, assim, não pode ter preconceito. A gente fala que o preconceito é você inimigo da ignorância, né? Então, você não pode ter preconceito de alguma coisa que você não conhece. Estudar mais e ingressar mais na área de tecnologia. Esse aqui acho que é o meu maior conselho que eu dou. Muito bom. Bom, e a gente tem uma pergunta super fácil que a gente encerra todo o podcast nosso aqui, que é o que é saúde para você? Qual a sua visão de saúde? Saúde para mim é vida, sabe? É vida. É o dia a dia que você vive, você come, você alimenta, você bebe, você dorme, você trata as pessoas, sabe? Você trabalha. Para mim, a saúde é um contexto de viver. Essa é para mim, né? Eu não queria, assim, porque a gente fala dos hospitais, são instituições de doença, não é de saúde. Então, saúde, para mim, é o bem-estar. Até a parte ética, de você falar bem, você não mentir, você ter empatia, ter simpatia, tratar as pessoas bem. Esse tudo contexto, né, que tem a ver com a saúde física e a saúde mental. Perfeito. Isso para mim é saúde. Eu falo, é vida, não pode se separar. Não pode falar assim, eu falo assim, domingo vou exagerar, né? Agora vou beber mais. Mas o corpo é o mesmo corpo, né? Exato. Não é só no domingo ou no... Exatamente. Ou seja, como uma boa matemática e uma visão sistêmica, né? Sim, do sim. todo. Muito bom, Jean. Olha, a gente tem uma lembrança aqui. O nosso Pode Colabora, que é a nossa caneca. Legal. Então, por favor, muito obrigada, viu? Obrigado você pela presença. Não, imagina, espero que você tenha gostado. E olha, já fica o convite para você retornar em breve para falar das novidades aí da tecnologia. Fico à disposição, tá bom? Muito obrigada a todos por assistir a gente. Obrigada pessoal que está aqui no estúdio, não está aparecendo, por acompanhar. Eu agradeço o convite, Papini. Obrigado, Jean. Tá vendo, gente? Falei para vocês que ia ser especial. Tecnologia é coisa de mulher também. E a Jean mostrou para nós aqui todas as possibilidades, não só das mulheres, mas para onde vai a tecnologia também impactando para o bem da saúde. E espero que vocês tenham gostado. Lembrando que dentro em breve teremos a nossa Gift Store, onde você vai poder adquirir a caneca, as camisetas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso.
E toda quinta-feira um novo episódio. Então espero vocês na próxima quinta, no próximo episódio. Um forte abraço, deixe seu like, se inscreva, divulgue, tudo aquilo que você já sabe e nos apoia, tá bom? Até lá, um abraço, tchau, tchau.